Olá pessoal do canal Verdadeiramente, estou aqui mais uma vez para trazer reflexões, como é a proposta desse canal. Me sinto muito honrada, muito feliz por poder compartilhar. Eu sei que agora, nesse exato momento, fisicamente não tem ninguém me assistindo, me ouvindo, mas esse vídeo pode chegar ao conhecimento de muitas pessoas, desde que a gente se sinta tocado, porque pode ser apenas mais um conteúdo colocado nas redes sociais, né? E o que vai depender dessa diferença é o quanto a gente está conectado. E eu tenho percebido muitas pessoas conectadas comigo e eu com elas, né? E o quanto essa egrégora, essa vibração de mudança, de elevação de consciência é grande. E às vezes realmente dá um desânimo, uma falta de confiança na humanidade, no mundo. Eu até já gravei vídeos sobre isso aqui no canal, né? De que a impressão que a gente tem é que tá tudo indo ladeira abaixo, que o ser humano realmente não tem mais jeito. Mas essa, felizmente, não é a realidade quando a gente olha de um prisma um pouco mais elevado, quando a gente tenta expandir a nossa consciência. Então, é por essa gratidão, por poder contribuir com tudo isso, que eu estou fazendo mais um vídeo reflexivo aqui, trazendo, primeiro, a resposta de algumas perguntas que eu tenho recebido, segundo, trazer a captação de algumas informações de mentores espirituais, de autoridades nessa área também, que trazem para nós o entendimento do momento que nós estamos passando. E eu peço sempre o auxílio, o apoio espiritual, mesmo que eu não perceba, que eu não veja, mas eu sinto dos meus mentores, dos meus anjos de guarda, para que essas informações elas possam ser conectadas com a verdade universal e não com a minha verdade ou com a verdade de uma pessoa simplesmente, e que de alguma forma possam contribuir. Então, se você sentisse de alguma forma tudo isso tocar o seu coração e acreditar que pode também servir para alguém, compartilhe. Quanto mais a gente puder disseminar uma visão diferente do mundo, melhor será para todos nós. E a questão em reflexão hoje é sobre a terceira onda da pandemia. É sobre isso que eu gostaria de refletir, até porque, como eu comentei antes, eu recebi algumas perguntas a respeito disso e fui procurar me informar cientificamente, espiritualmente, fui buscar os embasamentos que eu considero sérios e seguros e, é claro, o bom senso, que eu acho que deve ser a nossa principal fonte de análise, né? E desde que a pandemia iniciou, desde que a gente está conectado com toda a trajetória espiritual que nós estamos vivendo, desde quando Chico Xavier falou sobre essa época que a gente viveria, né, quando ele fez o que algumas pessoas chamam de profecia, desde que muitas coisas foram trazidas para nós, que nos colocaram à mercê de olhar para essa transição planetária, nós estamos aí cada vez mais conectados com essa verdade e com tudo que tem trazido informações para nós, né? E a pandemia, no início, foi falado já por alguns mentores espirituais sobre as 3 ondas, os 3 níveis, que é diferente dos 3 ceifadores que são prometidos, né? Prometidos não, que estão dentro da nossa necessidade evolutiva, 3 experiências grandiosas que vão fazer com que a gente cresça espiritualmente e moralmente. Mas nós ainda estamos passando pela primeira. O vírus, a pandemia, é uma grande escola para todos nós. E algumas pessoas têm me perguntado, mas será que realmente vai ter a terceira onda? Isso é real, né? A ciência já vem falando, as análises científicas já falam sobre a possibilidade real e muito forte da terceira onda, principalmente em alguns países onde as demais não chegaram com tanta intensidade, né? Mas existe a probabilidade real de acontecer, coisa que os espíritos superiores já traziam reflexões, não de alerta no sentido do medo, mas de um alerta para que a gente realmente passe por isso da melhor forma possível. Então, até o meu entendimento, até onde eu fui buscar, nós vamos passar por essa experiência sim, e por uma necessidade muito grande, por uma necessidade de expansão. Muitos de nós ainda vê a pandemia como algo muito negativo. E eu falo negativo não eximindo a dor e o sofrimento, mas sim de ver isso como um mal. E
eu sempre comento, compartilho, porque o que eu trago aqui não é só meu, não é uma ideia minha, não tô criando na minha mente, mas sempre compartilho a informação de que, desde que houve esse concílio para que a evolução do planeta Terra acontecesse entre espíritos mais elevados, com a própria presença e coordenação de Jesus Cristo, nós estamos enfrentando situações que estão mexendo com as estruturas humanas. Muita coisa está vindo à tona, né? E assim como quando a gente precisa educar um filho com mais rigor, nós estamos precisando ser educados com mais rigor. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Porém, a misericórdia divina é maravilhosa, a um ponto que muitas vezes a gente não consegue perceber. E hoje, como eu disse antes, a gente vê o vírus como um mal, como algo oriundo da maldade, onde na verdade ele é uma ferramenta de evolução, uma ferramenta de transformação. Mas é claro que para nós é muito difícil admitir isso, porque por muito tempo a gente vem criando a ideia de que nós somos vítimas da vida, que nós somos vítimas das circunstâncias do que acontece lá fora. Eu me recordo da fala de Jesus quando estava crucificado, ele disse: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Ele já colocou ali naquele momento que nós somos vítimas da nossa própria ignorância. E nós não somos vítimas do que está fora, mas sim do que a gente ignora dentro de nós. Mas é claro que é muito mais cômodo a gente colocar a culpa no vírus, a culpa na China, a culpa em um laboratório que criou, a culpa nos políticos. É cômodo, é muito mais cômodo. Mas essa não é a verdade dos fatos, né? A verdade é que tudo isso foi criado por nós. Fomos nós que criamos o vírus, fomos nós que criamos as doenças, fomos nós que criamos a miséria, fomos nós que criamos uma política corrupta, fomos nós que criamos essa realidade, e não Deus. Não é da vontade de Deus que a gente passe por nada disso, mas é o que está acontecendo. E o vírus, de certa forma, ele foi um atenuante, porque o que existia de possibilidades e de criação, não pela escolha divina, não pela escolha dos espíritos superiores, mas pela vibração que nós estamos gerando, é que nós passássemos por situações muito mais desafiadoras, com catástrofes naturais, com tsunamis, enchentes, muita dor, muita morte, muita dificuldade, e que também que a gente passasse por uma nova guerra mundial. O que com certeza nos levaria além da dor e do sofrimento, mas sim ao ódio, ao egoísmo, à ganância, ao sentimento de vingança e muitos outros sentimentos que hoje nós estamos sendo convidados a disseminar dentro de nós. Então, nós, de certa forma, fomos poupados a não viver essas experiências por uma misericórdia divina. E foi nos colocado como condição de melhoria passar pelo vírus. O vírus, de alguma forma, deixou todos nós iguais. Nós estamos no mesmo patamar, nas mesmas condições. É claro que algumas pessoas, por poder aquisitivo maior, têm acesso à medicina, à medicação, a cuidados, muito mais do que outras pessoas que não têm. Mas isso não é garantia de sobrevivência, não é garantia de vida. O que a gente leva em consideração, a saúde, a própria verdade, né, dos fatos já vem mostrando que não é uma pessoa mais saudável que sobrevive, assim como não é a pessoa obesa ou sedentária ou qualquer coisa assim, ou diabética, que tem mais probabilidade de morte, porque a probabilidade vai muito além disso. A probabilidade ela está vinculada à necessidade da experiência. E apesar de nós sermos uma coletividade que forma um campo, um corpo energético, né, uma estrutura energética, nós somos seres individuais. E cada um de nós tem a sua trajetória para ser seguida, os seus aprendizados para serem seguidos, mas de uma forma geral, a pandemia nos igualou, nos colocou dentro de casa, nos colocou frente a frente com os nossos familiares, com as pessoas com quem a gente mais tem dificuldade de conviver, nos colocou frente a frente com as nossas dores, com o nosso medo, que é o que mais hoje tem adoecido as pessoas, né? As consequências depressivas da pandemia através do medo tem tomado uma proporção muito grande, e isso também por conta da ignorância.
do não saber e não refletir exatamente sobre questões como essa que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, essa experiência, ela tem nos enriquecido demais. Mas enquanto a gente ainda se coloca como vítima das circunstâncias, nós não conseguimos assimilar essa experiência através do crescimento. Nós sempre temos escolha, sempre a gente tem escolha. Quando a gente escolhe não fazer nada, nós estamos escolhendo. Mesmo que o nada seja a opção, isso já é uma escolha. Então, como nós passamos por esse período da pandemia e o quanto nós aprendemos é uma escolha individual, que vai se somando e formando uma consciência coletiva. E hoje, a consciência coletiva que está resultando dessa experiência da pandemia ainda é muito pequena, é muito medíocre no sentido da expansão, da reflexão, justamente porque nós ainda queremos estar na condição de infantis, de crianças que estão sendo vítimas de uma situação. Então, o grande convite dessa pandemia e de tudo que nós estamos vivendo é o desenvolvimento da responsabilidade. A responsabilidade é o que vai trazer o equilíbrio para o mundo. Se tornar responsável pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa, pelo que a gente vibra, pelo que nós criamos de realidade para o mundo. Cada pessoa que está morrendo hoje na pandemia iria morrer de um jeito ou de outro, porque estava pré-determinado para que isso acontecesse dentro do programa espiritual dessa pessoa. Ninguém é inocente. Ninguém está passando por algo que não precise passar. É tema para um outro vídeo, para uma reflexão talvez mais profunda, mas nós temos a morte como algo muito negativo. E grande parte dessas pessoas que estão morrendo, na verdade, estão, primeiro, dando uma grande lição, né? Trazendo para nós uma grande lição de resiliência, de entrega, de superação dentro de algumas questões da vida, como também estão destinadas a uma tarefa muito sublime no plano espiritual, que é justamente auxiliar quem está ficando. Muitas pessoas que estão falecendo, que estão desencarnando, que estão deixando o corpo hoje, já estão aptas a ajudar aqueles que ficam. Porque de uma coisa a gente consegue ter certeza, quando se conhece as intenções, né, do mundo espiritual e se conhece toda a nossa realidade diante disso, de que a morte não é algo negativo, que essas pessoas não estão passando necessariamente pela dor que a gente acredita que estão, e que nós que estamos aqui ficando é que temos a tarefa mais árdua. A informação que a gente recebe dos planos superiores é que 100% das pessoas que estão desencarnando pelo coronavírus estão passando por essa experiência de uma forma muito leve. Não estão passando pela dor, pela aflição e estão sendo socorridas imediatamente, porque já existia toda uma programação para que isso acontecesse. Então essas pessoas estão sendo socorridas. E muitas delas já aptas a ajudar nós aqui no processo evolutivo que nós estamos vivendo, no momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Então, nenhuma morte até hoje foi em vão, como a gente acredita. A não ser, né, que a gente coloca aí entre parênteses a realidade de quem escolhe o suicídio, seja ele direto ou indireto. Então, vou criar um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre essa situação também, que eu acredito que cabe a todos nós refletirmos. Quando nós decidimos por ter uma vida imprudente, em todos os sentidos, relacionado ou não à pandemia, aos cuidados de uma forma geral, do corpo, da mente, do espírito, nós estamos sendo indiretamente suicidas. A gente está, pouco a pouco, diminuindo a nossa probabilidade de vida, né? Nossa qualidade de vida, seja através da psique, seja através do nosso corpo físico, do que for, ou da junção de todos eles. Então, nós estamos cometendo suicídio indireto. Quando a gente ignora as
possibilidades que a ciência nos traz de auxílio, criticando, negando, né, fazendo mau uso da ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, que é o cuidado que a ciência tem para conosco, nós estamos cometendo suicídio indireto. Sem falar das escolhas diretas, né? Onde a pessoa realmente decide que o melhor naquele momento é tirar a própria vida. Mas isso é uma realidade que também tem nos envolvido muito. Essa questão de escolher por imprudência, mesmo que de forma inconsciente, sair da vida mais cedo do que o necessário. Então, mesmo essas pessoas têm o acolhimento, têm uma direção quando chegam no plano espiritual, mas isso não significa que a gente não precise receber as consequências e que a gente não vá receber as consequências de tudo isso. Então, essa terceira onda do vírus na verdade, a junção dessas três, mas principalmente agora, tem a função da separação do joio e do trigo, como Jesus nos orientou, né? E é um momento muito significativo da gente escolher o que nós vamos fazer da nossa vida, da nossa existência. Se a gente quer ser joio ou se a gente quer ser trigo. Porque muita gente ainda está vivendo como se a vida fosse um parque de diversões, sem, de fato, pensar ou acionar a consciência em relação a algumas coisas. Eu me pergunto muitas vezes, e pergunto a você agora, quantas pessoas do seu ciclo de convivência refletem hoje sobre alguma questão além daquilo que está diante dos próprios olhos? Sobre o sentido da vida, sobre propósito, sobre crescimento, sobre maturidade espiritual. Se eu for contar nos dedos, né, é o mínimo de pessoas dentro do meu ciclo. E isso que eu busco sempre estar conectada com pessoas que pensam da mesma forma que eu, que de alguma forma estão querendo crescer dentro dessa realidade. Mas a estimativa é que 95% das pessoas ainda estejam em consciência de sono, ou seja, ainda esteja criando uma realidade psíquica, energética, para que tudo que nós estamos vivendo continue acontecendo. Então, nós ainda não geramos qualidade, nós ainda não geramos quantum vibracional suficiente para que o mundo possa mudar. E essa separação do joio e do trigo é justamente para decidir quem quer ficar no mundo de renovação, no mundo de regeneração, e quem quer voltar, né, seguir a sua trajetória de vida, ainda escolhendo a vaidade, o egoísmo, o medo, a insegurança e todos os sentimentos que são contrários a tudo aquilo que a gente foi criado para viver. E essa separação, ela está acontecendo agora. Ela não é definida pela morte, como a gente acredita. Porque muitas pessoas que estão morrendo já escolheram há muito tempo que querem ser trigo e não querem ser joio. Não é a morte que define. Então, não é todo mundo que morre que é uma pessoa que ainda não despertou a consciência. Pelo contrário, muitas pessoas que ainda não despertaram estão aqui, vivendo da experiência dolorosa para que elas possam acordar, para que isso possa de verdade ser um chamariz para ela, né? E infelizmente nós ainda escolhemos a dor, nós ainda escolhemos a dificuldade. E essa onda, essa nova que vai vir, é como se fosse a cereja do bolo, digamos assim, para que a gente possa de fato repensar as nossas escolhas, repensar as nossas atitudes, repensar o que nós estamos escolhendo, fazendo para a nossa vida. E tudo isso tem sido de uma forma muito intensa. E é por isso que quanto mais nós vivemos na ignorância e vivemos acreditando que nós somos vítimas, menos a gente vai contribuir para um mundo de elevação de consciência, né? Eu recebi algumas perguntas dentro desse contexto, né? Uma delas era sobre a questão do vírus ter sido criado ou não em laboratório. E é interessante refletir que
tudo que acontece, que chega até nós tem um motivo, tem uma razão, tem um porquê. Nada acontece na nossa vida sem que a gente tenha dado permissão para que isso aconteça. Isso no âmbito pessoal, mas também no âmbito coletivo. E se o vírus foi criado em laboratório ou não, isso é uma resposta que, sinceramente, eu ainda não cheguei a uma conclusão definida. Até porque todas as informações que a gente busca de uma forma séria não colocam isso como relevante. Na verdade, isso não é relevante. O que é relevante é refletir por que nós criamos condições psíquicas para que o vírus tomasse a proporção que tomou. As escolhas que a gente tem feito enquanto humanidade é agredir o planeta Terra. O planeta Terra é um organismo vivo e ele precisa se defender, ele precisa combater para continuar vivo. É da própria natureza, nós fazemos isso. Então, mesmo que, digamos que o vírus tenha sido algo natural, mas quem criou essa possibilidade para que essa realidade acontecesse? Fomos nós. E mesmo que o vírus tenha sido criado em laboratório, ainda assim, o que chega até nós é da nossa escolha. Nós permitimos, em um mundo de regeneração, onde pessoas estivessem ou estão psiquicamente evoluídas, escolhendo, tendo boas ações, pelo menos a grande maioria delas, o vírus não teria energia suficiente para ter essa proporção, para alcançar a magnitude que está alcançando, né? Então, eu fiz um vídeo anteriormente no meu canal profissional falando sobre a vibração do vírus. É possível medir a vibração de tudo. E a vibração do vírus é muito similar à vibração que nós ainda emitimos, né? A vibração do medo, da insegurança, da raiva, de todos esses sentimentos que têm uma vibração baixa. O vírus é muito compatível. Então, nós vamos sintonizar com ele a partir das nossas escolhas. É claro que, aos olhos agora materiais, mundanos, a gente vê muitas pessoas inocentes passando por sofrimento e por dor. E eu volto a dizer, né, como contribuição de reflexão, de que ninguém passa pelo que não criou psiquicamente condições de passar, mas isso não significa que seja uma punição. Pode ser um processo de reparação, pode ser uma questão de maturidade, né? De realmente alavancar o crescimento espiritual de alguém. E é sempre uma escolha pessoal. Nós sempre estamos criando oportunidade de evoluir. Como eu disse anteriormente, no início dessa reflexão, a situação é uma. Como a gente decide passar por ela é escolha pessoal. Como eu lido com isso, se é com dor ou com sofrimento, ou é com aceitação, com resiliência, com compreensão, é pessoal. Cada um opta pelo que vai interpretar da vida. É claro que em muitos momentos a dor vai estar presente, isso é real, mas ainda assim, a forma como eu lido com a dor, se é com revolta e rebeldia, é uma escolha, se é com aceitação, se é com uma busca de consciência do porquê daquilo, no sentido de quem quer aprender, de quem quer melhorar, é outra. Então, é sempre uma decisão nossa, o quanto nós vamos agora somatizar essa terceira onda, para que ela crie cada vez mais oportunidades de crescimento, ou o quanto a gente vai fazer isso simplesmente optando por despertar a nossa consciência, por aprender, por olhar para a vida, por escutar os sons, né, que tem nos chamado de uma forma tão intensa, para que a gente olhe para o propósito de tudo isso, para que a gente olhe para o propósito da nossa existência, para que a gente pare de perder tempo com pequenas coisas, com poucas coisas, para que a gente deixe de acreditar que o mundo é simplesmente um lugar onde a gente precisa usar e abusar até que a vida acabe. Não é essa a proposta da vida, não é esse o sentido de nós estarmos aqui. E o sentido do vírus não é que trazer mal para nós, mas sim trazer um despertar de consciência. E se a gente fizer isso de uma outra forma,
essa realidade não vai precisar chegar até nós. Bom, acredito que eu tenha compartilhado aqui com vocês as informações que eu consegui coletar nos últimos dias, né? Das reflexões também que eu tenho feito. E nós sabemos que a mudança vai acontecer de uma forma ou de outra, mas nós merecemos viver num mundo de regeneração. Todo ser humano merece, até mesmo aqueles que ainda estão escolhendo o mal. E é justamente por esses que mais necessitam serem também os que precisam, que muitos de nós podem contribuir para que essa realidade chegue. E para que em um determinado momento a gente escolha tanto o caminho do bem, que essas pessoas não tenham outra escolha senão fazer o mesmo. Ou então se retirar, né? Recuar dentro da vida. Muito bem, espero ter contribuído. Se você tiver algum comentário, alguma reflexão, ficarei muito feliz em receber e compartilhar também. E que de alguma forma, né, possa buscar mais inspiração para estar aqui com vocês, trazendo essas reflexões. Logo mais, né, mais conteúdos, mais temas aqui no canal Verdadeiramente. E a gente se vê por aí, então, nesse grande aquário energético que é o nosso querido e amado planeta. Até o próximo.